E a Seara, a Emater, a Ceplan e o Banco do Nordeste, numa articulação institucional, assinaram um acordo de cooperação técnica para garantir que beneficiários do Programa Nacional de Crédito Fundiário possam ter acesso também ao crédito rural, do Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. E para falar sobre esse e outros assuntos, o RN no Ar de hoje recebe para uma entrevista ao vivo o secretário de Assuntos Fundiários e Apoio à Reforma Agrária do Estado, o Raimundo Costa. Bom dia, secretário. Bom dia, Tiago. Secretário, falando a respeito dessa cooperação técnica que foi firmada entre vários órgãos, entre eles a Seara, quantas famílias devem se beneficiar com a possibilidade desse financiamento? No estado do Rio Grande do Norte, nós temos algo em torno de 6 mil famílias assentadas pelo Programa Nacional de Crédito Fundiário. Desse número, apenas 15% tem acesso ao PRONAF-A, que é uma linha de financiamento voltada para a infraestrutura produtiva nas áreas de assentamento ou unidades produtivas do programa aqui no estado. Nesse primeiro acordo de cooperação técnica, onde envolve a Emater enquanto a extensão oficial de trabalho de assistência técnica e o Banco do Nordeste, a nossa meta é em um ano atender 500 famílias, numa perspectiva de injetar algo em torno de 11 milhões de reais nas unidades familiares da agricultura familiar, num público específico, definido, planejado, junto com a Emater, com a Ceplan e o Banco do Nordeste, nas comunidades rurais do Programa Nacional de Crédito Fundiário. E que atividades rurais são essas que serão, pelo menos nesse primeiro momento, beneficiadas pelo programa? Nós temos uma demanda recorrente, dada vamos dizer assim, a situação climática nos últimos 6 anos, muito forte, de uma demanda por atividades de recursos hídricos, de perfuração de poços, barragens submersas e outras atividades como recuperação de cerca, recomposição de rebanho, considerando que tivemos agora um período razoável de chuvas. Então, a perspectiva desse crédito, que é um crédito específico para as áreas de reforma agrária, é para você investir na infraestrutura física e também atividade de custeio para a agricultura familiar. E onde é que entra a Emater? O senhor falou a respeito do apoio, da extensão da Emater. Onde é que a Emater entra em todo esse circuito? A Emater é o órgão oficial de assistência técnica para a agricultura do nosso estado, para aquele agricultor que necessita de um serviço técnico de suporte nas suas unidades familiares produtivas. Numa articulação, eu diria até inédita no estado, nós estamos fazendo uma composição de instituições. A Seara trabalha com assentamento de famílias para a reforma agrária. Nós temos a Emater no outro polo, que presta assessoria técnica. Então, esse acordo de cooperação é numa perspectiva de que a Emater possa dar uma assistência técnica específica, dirigida para um público específico da reforma agrária, que são os beneficiários do Programa Nacional de Crédito Fundiário. A gente acompanhava que a Seara também está com outro programa aqui na região do Mato Grande, o Proavicultura. É um programa diferente desse do financiamento. Queria que o senhor explicasse um pouquinho a respeito de como ele tem funcionado. Nós estamos iniciando uma iniciativa do governo do estado, por intermédio da Seara, uma atividade de incentivo à avicultura caipira no território do Mato Grande, para beneficiários do Programa Nacional de Crédito Fundiário, numa parceria entre a Seara e a AGN, a Agência de Fomento do Estado, né? Numa perspectiva de você atender uma demanda que já existe uma tradição, né, de agricultores, de agricultoras que criam galinhas caipira. E incrementar um processo tecnológico também, certo? Com essas famílias que já têm uma tradição na criação desses pequenos animais. Então a AGN ela vai entrar com financiamento, numa parceria que nós pretendemos atender 200 famílias nesse primeiro momento, na região do Mato Grande, para um programa por intermédio do microcrédito, com a vertente microcrédito rural Proavicultura. Então, uma ação do governo do estado, por intermédio da Seara, e com o suporte financeiro de financiamento da agência, a Agência de Fomento do Estado, da AGN. Secretário, o senhor tem falado aqui a respeito de fomento, de iniciativas do governo em ajudar esses assentados, quer seja com a assessoria técnica da Emater, agora com esse outro programa. E eu pergunto, e o outro lado dessa moeda? E como as pessoas que estão sendo beneficiadas, ela tem se portado diante dessas iniciativas?
elas têm buscado, elas têm também contribuído, ou tem muito mais sido uma iniciativa de mão única? Olha, é importantíssima essa sua referência, né, essa sua análise. Vale salientar que a demanda do crédito do PRONAF é uma demanda histórica dos movimentos sociais que atuam na luta pelo campo. Então a Seara está exercendo o seu papel, o governo do Estado, mas está atendendo uma demanda histórica, assim como a demanda da avicultura. No PPA, né, no Plano Plurianual do governo do Estado, que deu uma rodada em todos os territórios do Estado, foi levantado pelas populações rurais, né, o desejo de atividades produtivas, né, que ajudasse a dinamizar as pequenas economias locais. E a ovino-caprinocultura, a avicultura, certo, o caipira, foi demandado. E nós estamos numa via de mão dupla, atendendo um desejo dos movimentos sociais, das populações do campo, numa perspectiva de incrementar, né, as pequenas economias locais. É uma via de mão dupla. O senhor falava, no caso do financiamento, são apenas 500 famílias no primeiro momento, e nesse outro projeto, apenas 200 famílias, para atender uma demanda histórica. Como é que está essa questão do processo de seleção? Como são escolhidas essas famílias? E as que não foram selecionadas nesse primeiro momento, têm a possibilidade de participar depois? Claro, a nossa perspectiva nesse primeiro momento do PRONAF-A são de 500 famílias em um ano. Da avicultura, por ser um ciclo menor, a nossa perspectiva é triplicar essa demanda em um ano, ou seja, ir até 600 ou 800 famílias, de acordo com o comportamento dessa dinâmica de implementação do Proavicultura, que é um microcrédito disponível para as comunidades rurais, para os agricultores e agricultoras das áreas do Programa Nacional de Crédito Fundiário. A nossa intenção é extrapolar essa esfera de um público específico da agricultura familiar, ou seja, do crédito fundiário, e ampliar para os outros grupos que estão fora dos assentamentos. A Seara, por ser o órgão do Estado que trabalha com acesso à terra, nós temos um público bem definido, ou seja, aquelas áreas de assentamentos de reforma agrária, seja do Estado ou áreas que são desapropriadas, no caso, pelo INCRA. Para a gente encerrar rapidinho, já que o senhor falou a respeito de assentamento aqui, tanto na nossa entrevista, eu se desse uma palavra, como é que está a questão dessa regularização fundiária, principalmente no interior do Estado? Nós estamos com um número significativo de ações nessa área de regularização fundiária. Nos últimos 2 anos, nós já fizemos georreferenciamento de algo em torno de 2.000 propriedades rurais aqui no Estado. Nós estamos concluindo agora 6 municípios aqui na região do Mato Grande, né, que nós terminamos agora, fizemos uma entrega histórica de títulos de terra no Mato Grande de João Câmara, de algo em torno de 400 títulos de propriedade. Fizemos um outro evento agora recentemente do Alto Oeste de mais quase que 300 títulos e estamos trabalhando numa perspectiva de atender nesse ano para o outro mais 8 municípios com uma média de 4.800 títulos de propriedade a serem emitidos. Títulos de posse, né? Vale salientar que são aqueles títulos de pessoas que detêm a posse precária da terra.